Bom, dezembro é o mês que as empresas costumam pagar o 13º aos funcionários e essa graninha extra é muito bem-vinda, principalmente nessa época do ano, Natal, férias, mas para saber como usar esse dinheiro, né, para a gente poder conter as extravagâncias, eu recebo aqui no nosso estúdio o economista Adriano Fabbri. Boa tarde, Adriano, seja bem-vindo mais uma vez e que bom a gente poder falar de um assunto que está atual mesmo, né? Porque a maioria das pessoas já receberam ou estão por receber a parcela final do 13º salário. Boa tarde. É um prazer, o prazer é meu, até pela importância do tema, né? Com certeza, né? Porque muita gente não dá essa importância a fazer esse orçamento antes, e aí que entra o prejuízo. E finanças pessoais tem tudo a ver com qualidade de vida. Quando a gente fala de qualidade de vida, normalmente a gente pensa só em saúde, mas a qualidade de vida é muito mais ampla que isso. É um conjunto de fatores, saúde, relacionamentos, profissão, e um deles são as finanças pessoais. Pois é. Então, finanças pessoais têm a ver com aquilo que a gente busca, né, que é a qualidade de vida. Para dormir bem, não ter insônia, trabalhar não ter pesadelo e estar bem no dia seguinte. No dia seguinte, isso interfere até nos nossos relacionamentos, né? Com certeza. Infelizmente, né, não saber lidar com o dinheiro, a falta do dinheiro, ela traz hoje comprovadamente inúmeros problemas, inclusive para a saúde. Agora, aí é que está. Como eu posso fazer um orçamento corretamente, Adriano? Bom, o correto no orçamento é enxergar, visualizar um prazo de pelo menos um ano. Olha. Então a gente não pode olhar só até o final do ano e ver que vai sobrar uma parte do 13º. Nem só até o primeiro trimestre, que é o período mais conturbado. A gente tem que ver como que vai ficar a nossa vida financeira até dezembro do próximo ano. Com certeza. Só aí a gente vai ver todos os gastos que ocorrem. A gente tem gastos que ocorrem no primeiro trimestre, depois a gente tem alguns compromissos durante o ano, e são esses que a gente não conta que normalmente desequilibram o nosso orçamento. Que seriam os que a gente não conta, que são inevitáveis, né? Inevitáveis. Por exemplo, a gente sabe que tudo é muita festa, agora em dezembro, férias, mas janeiro começa o mês dos imposto de tudo quanto é tipo. De tudo quanto é coisa, tem as viagens, né, também, que normalmente se faz no começo do ano. Os filhos em casa acabam desequilibrando o orçamento porque a gente acaba gastando muito mais por conta disso. Tem algum momento que vai vencer o seguro da casa, o seguro do carro. Então, por isso que o ideal, antes de qualquer decisão, é olhar como é que fica o meu orçamento para os próximos 12 meses, e não até o final do ano. Porque é muito gostoso a gente ter um dinheirinho a mais entrando, né, nessa época do ano, mas como que a gente pode dividir, gastar com as coisinhas do Natal, que é gostoso, é prazeroso, até envolve a qualidade de vida que você mencionou. E quanto eu devo guardar para esse ano que se inicia? Olha, aí só mesmo tendo uma noção clara de quanto você vai gastar em cada mês do próximo ano, para você saber exatamente o que está sobrando do 13º. Então a conta tem que começar de cima para baixo. Quanto que vai sobrar? A partir disso eu estabeleço o limite que eu posso gastar com as festas de final de ano, com os presentes, a partir dessa sobra. Então, se o meu 13º é de R$2.000, mas olhando o próximo, os 12 meses, vai sobrar apenas 800, esse é o limite que eu tenho. Então, entendi. A partir daí eu vou estabelecer uma lista de compras, uma lista de presentes. Dentro desse orçamento. Dentro desse limite, ou seja, de quanto está sobrando no meu orçamento, né? Cada um tem um tipo de sobra. Agora, a gente sabe que muita gente não tem essa sobra, Adriano. E aí? Não dá para sobrar, mas dá para administrar em pagar essas contas e não assumir mais dívidas ainda a partir de 2011? Sem dúvida. Você começar o ano desequilibrado, né, o primeiro trimestre, todos esses gastos extras, se ele não couber dentro do teu orçamento, o que vai acontecer? Você vai passar o ano todo tendo que pagar essa dívida, até porque quem tem o orçamento desequilibrado vai acabar entrando no cheque especial, exato, 8% de juros ao mês. Que é um absurdo. É um absurdo, mais de 100% ao ano. Vai deixar o cartão atrasado, mais de 15% ao mês. Meu Deus. Vai ter que recorrer a uma financeira, mais de 15%, 17% ao mês. Ao mês. Então, o que acontece? É uma bola mesmo. Vira uma bola de neve, o efeito bola de neve. Então, eu vou passar o ano todo só pagando essas contas que estouraram o meu orçamento no começo do ano. Agora, a gente observa que as facilidades, né, que o comércio vem oferecendo ao consumidor em 10 vezes no cartão, 12 vezes no cartão, ela compra agora até o Natal do ano que vem, ela ainda está envolvida nessa dívida. O que você acha disso? Olha, comprar no crediário é como você
participar de uma promoção ao contrário. O que seria uma promoção ao contrário? Compre 2 e pague 3. Né? Então, você paga 3 e leva só 2 para casa. Por quê? Normalmente, a cada 2 produtos que a gente compra num crediário, acima de 10 vezes, nós estamos pagando 1 de juros. Então, é uma promoção ao contrário. Não é pague 2 e leve 3. É pague 3 e leve 2, né? Gente, e isso só para a gente sentir qual é a proporção de juros. E não adianta, é isso mesmo que na prática acontece. Que acontece, até porque às vezes a gente ouve 10%, em 10 vezes sem juros. É mentira, sem juros. Normalmente sim, normalmente tem um desconto de pelo menos 10%. 10% de desconto, a gente faz a conta errada, acha que é 1% ao mês. É mais de 2 que está embutido. Então, o que acontece? A maneira que a gente tem de fazer o nosso dinheiro valer mais e de comprar coisas que não seriam possíveis a curto prazo é justamente com uma vida financeira dentro da tranquilidade, dentro de um planejamento. Daí a importância de se fazer esse planejamento. Se você ainda não fez, ainda dá tempo. Agora, qual também a sugestão que você daria, Adriano, para negociar? Olha, eu tenho isso para comprar. Hoje o dinheiro à vista, ele vale muito, então vale muito também a negociação? Vale. Para te dar um exemplo, um desconto de 5% à vista, numa condição que você pagaria em 3 vezes, sem entrada e sem juros. Se você conseguir um desconto de 5% para fazer essa compra à vista, você corresponde a um juros de 2,6% ao mês. Olha. Quase 4 vezes o que a poupança paga. Olha quanto que a gente ganha numa boa negociação. Pesquisar preço, também a gente encontra, às vezes, diferença de preço de um ponto de venda para outro até de 50%. 50%. Então, pesquisa também vale. Analisar custo-benefício dos produtos é uma outra dica de economia. Por exemplo? Economizar não é pagar o mais barato. Entendi. Economizar é pagar aquilo que rende mais, que dura mais. Então, muitas vezes eu pago 20% mais caro e levo algo que dure o dobro. Eu estou economizando. Ah, entendi. Tá? Então, tem que tomar cuidado, porque nem sempre o mais barato, né, em termos de preço, é o que vai me custar menos. Agora, a gente sabe que as lojas já estão abertas, né, no período noturno, é um atrativo a mais para esse consumidor e também um prazo a mais até o Natal, para ele poder exercitar esse lado de pesquisa, de comparação e negociação? Sem dúvida. E com cuidado muito grande, porque o espírito natalino acaba nos afetando de uma maneira que a gente compra porque a gente merece. Né? Eu mereço, trabalhei o ano todo, agora eu mereço um bom presente de Natal. A gente não deve comprar porque a gente merece. E muito menos presentear as pessoas porque tem que presentear. Não, eu preciso, eu tenho que presentear. Se não cabe no meu orçamento, então esse merecimento ou esse ter que presentear vai fazer com que a gente passe depois o próximo ano endividado. Então, a gente não pode deixar que o momento de emoção prevaleça sobre a razão, né? Tem que tomar um grande cuidado. Vale muito mais você, de repente, abrir o jogo com essa pessoa querida. Olha, eu posso dar isso, num momento oportuno, eu posso dar uma coisa melhor do que assumir dívida que vai deixar essa pessoa afastada da família o ano todo, né, com um estresse tremendo de não poder assumir as reais contas que em janeiro aparecem, matrícula da escola, IPVA, IPTU. Sem dúvida, né? A gente tem que tomar esses cuidados, inclusive cuidados com os pedidos dos filhos, né? Os filhos acabam desequilibrando o orçamento de mais da metade das famílias. Então, por quê? Porque os pais acabam cedendo a esse capricho, né? E a esse pedido, porque é difícil às vezes negar ao pedido do filho, né? Mas é necessário. É necessário. Então, estabelecer, inclusive, qual que é o limite que eu tenho para gastar com os presentes, né? Com as lembranças de final de ano. E isso a gente pode fazer em casa mesmo, né, Adriano? Em casa mesmo, no papel, porém, eu tenho que dividir isso por grupos, né? Para poder enxergar essa sobra, eu tenho que enxergar meu orçamento por grupos. Alimentação, lazer, vestuário. Aí eu vou ver quanto que eu gasto, eleger as prioridades, né? E ver quanto eu tenho de sobra dentro desse orçamento no papel, né? Qualquer forma de planejamento não existe de cabeça. Planejamento é quando as informações vão para o papel. Exatamente, porque na cabeça o subconsciente faz com que a gente esqueça dessas anotações. Até dos detalhes e de contas que vencem lá na frente, né? E o papel acaba sendo um controle muito maior. Adriano, muitíssimo obrigada mais uma vez. A gente espera você numa próxima oportunidade e obrigada mesmo por essas informações tão precisas que a gente
tem que colocar em prática. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre um tema tão importante hoje em dia. Verdade. Olha, isso que o Adriano colocou, da gente estabelecer metas, né, de presentes para os nossos filhos, é muito interessante. Outro dia desses eu estava lendo um artigo em que falava que as nossas crianças não devem ser condicionadas a ir bem na escola e ganhar um presente, a fazer alguma coisa e ganhar presente, porque é a obrigação dos nossos filhos, né, estudarem para terem um futuro melhor. Então a gente tem que colocar isso em prática. Obrigada, Adriano. E a gente vai para um rápido intervalo e depois a gente volta direto do nosso Espaço Verde com uma dica natalina super especial. Você vai aprender a fazer em casa, ó, economizando, hein? Uma bola de Natal usando a técnica de patchwork. Até já!